Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, em mais uma quinta-feira, onde juntos aí estudaremos um pouco mais do Sermão do Monte. Vale a pena lembrar que o Sermão do Monte é o próprio Senhor Jesus ensinando aquele povo que dispôs-se a segui-lo como era a vida de um filho de Deus e como é servir a Deus. E nessa pegada aí nós temos estudado, já tem algumas quinta-feiras, acerca desse sermão maravilhoso. E é bem certo que eu falo, é impossível você gravar, para mim é impossível, gravar toda a Bíblia, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Porém, se nós conseguirmos gravar o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus para esse novo ajuntamento de pessoas que passaram a segui-lo, certamente nós estaremos vivendo no reino, e certamente vivendo no reino somos filhos e filhas de Deus. Por isso é importante vivermos aí o Sermão do Monte. Por isso visite o Sermão do Monte, revisite-o, estude, ore, peça ao Senhor que ilumine sua mente, peça ao Senhor que ilumine suas ideias, seu pensamento, para que você entenda e, mais do que entenda, ponha em prática o Sermão do Monte. Se fizermos isso, certamente estaremos caminhando com Cristo para os céus. Desde já eu peço a você para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Vamos dar prosseguimento no capítulo 6, no verso 16. E eu pretendo terminar aqui o capítulo 6 nessa oportunidade. Por isso, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 16 em diante. E antes vamos orar, agradecendo ao Senhor porque estamos aqui e porque Ele tem dado livramento a nós e para que Ele proteja e cure aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão sofrendo, aqueles que padecem dessa pandemia. Senhor, te louvamos, te bendizemos porque Tu és bom, Pai. Teu é o reino, Teu é o domínio, Teu é a majestade, Pai. Obrigado porque estamos aqui reunidos nessa noite para compartilhar mais um pouco da Tua palavra. Eu te peço, como sempre peço, Pai, abençoa essas pessoas, trabalhadores, Senhor, de todas as áreas que estão de frente combatendo esse Covid, Senhor. Nos hospitais, em todas as suas áreas, na segurança pública, nos comércios, os transportadores, supermercados, todos os profissionais que precisam trabalhar para que a nossa sociedade não pare. Abençoe eles, livre-os de todo mal. Pai, toca naqueles que estão contaminados. Eu sei que eles já estão sob o seu cuidado, sob o cuidado dos médicos, mas eu te peço uma bênção especial para cada um deles, tocando-os, curando, Senhor. Pai, dê-nos força para atravessar esse deserto. Proteja cada um de nós e que sejamos abençoados por Ti. Pai, abençoa-nos nessa noite, que eu possa ser a Tua boca para compartilhar mais um pouco da Tua palavra acerca do que Jesus queria ensinar para o seu povo, que eu possa replicar humildemente a palavra do Teu Filho, para que Teu povo seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui dar início ao estudo do Sermão do Monte. Como eu te disse, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do verso 16 em diante. Lembrando aí que estudamos todo o Sermão do Monte. E no YouTube aí você encontra todas as quinta-feiras que nós falamos sobre o Sermão do Monte. A página é IMW Lidse. Você vai lá e você consegue ouvir aí o estudo até aqui e vamos dar prosseguimento. Mas o que aconteceu? Jesus inaugura o reino dele. É chegado o reino de Deus. É chegado. E ele chega para os judeus e fala, olha, viver com o Pai e comigo agora é assim. O povo que vivia na lei passa a viver na graça, e viver na graça é viver sob essas orientações que o próprio Senhor Jesus deixou para a igreja que ele estava inaugurando com
com a chegada dele, que era o próprio reino de Deus se instaurando no nosso meio. Ele começa falando aí as bem-aventuranças e vai falando sobre o que é se tornar e o que é ser filho de Deus. Ele vai falando ainda sobre como viver no reino de Deus, lembrando que só vive no reino de Deus quem é filho de Deus. É aquela velha frase célebre: agora já, mas ainda não. Agora já vivemos no reino de Deus, mas ainda não estamos na glória no reino eterno com o Pai. Mas já vivemos sob o domínio dele. E semana passada vimos aí justamente o que é viver nesse reino. Sobre como orar, e ele ensinou o modelo do Pai Nosso, e agora ele segue aí dando as orientações. E ele fala assim no verso 16, o próprio Senhor Jesus: quando jejuardes, não vos mostreis com aspectos sombrios, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. É triste, mas a prática do jejum que temos hoje está muito distante, muito aquém do que era a prática do jejum na época de Cristo. O povo jejuava constantemente, os judeus têm essa prática há milênios. E quanto mais jejuar, se você tinha status, você era reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, o muito jejuar, ou se mostrar que era muito consagrado a Deus naquela época, tinha um valor muito maior do que hoje para os hipócritas, porque eles eram reconhecidos como filhos e homens e mulheres de Deus. E ele está dizendo assim para esse pessoal: olha, quando vocês estiverem fazendo jejum, não se mostrei com aspecto sombrio. Hoje isso não se aplica tanto porque é tão raro alguém fazer um jejum. Isso se aplicaria mais no seguinte: quando você ajudar alguém, não faça alarde, não faça comercial. Quando você for à igreja, não faça alarde. Quando você estiver adorando ao Senhor, não faça alarde. Faça isso não para que as pessoas vejam você fazendo. Faça isso, desculpa, porque você quer adorar ao Senhor. E ele prossegue dizendo: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejua, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Isso não é novidade, isso não é antigo, isso é bem presente até hoje. Muitas pessoas fazem alguma coisa na obra do Senhor buscando reconhecimento. É a triste realidade. Muitos frequentadores de igreja, eles apenas fazem alguma coisa buscando algum reconhecimento, para que a congregação reconheça que ele ou ela é bom naquilo que faz, para que na internet receba muito like, para que as pessoas tenham aí milhares de visualizações, mas ninguém, perdoe, estou sendo liviano, ninguém não, muitas das pessoas fazem a obra do Senhor, acham que é a obra do Senhor, de maneira para ostentar, que são. E o que Jesus está querendo ensinar a todos que estavam ouvindo o seu sermão, aqueles que eram bem-aventurados, filhos de Deus, aqueles que vivem no reino de Deus, ele diz: olha, filhos e filhas, vocês não precisam fazer nada para que homens e mulheres vejam. Vocês não precisam fazer nada para serem reconhecidos. Não busque reconhecimento humano. Faça sim tudo para a glória do Senhor. Não busque reconhecimento no servir ao Senhor. Faça que o Senhor, que vê em secreto, te recompensará. E por mais que pareça uma recompensa distante, ou que pode ter um valor mais filosófico para muitos do que real, a recompensa que Deus tem para nós já foi dada.
que é Cristo morrer naquela cruz, nos comprando com seu sangue, nos tornando filho de Deus, e aqueles que fazem a obra de Deus em secreto serão recompensados pelo Pai na glória eterna com Ele. Isso é a maior recompensa, e parece que a igreja perdeu esse entendimento. E nós hoje, igreja contemporânea, e também no passado era assim, buscam reconhecimento. Buscam reconhecimento. Isso se aplica muito em ambientes que você vai louvar ou pregar. Se você for chamado, você que prega, louva, trabalha na obra do Senhor, se você for chamado para ministrar a palavra do Senhor para uma plateia de 500, 600, 1000 pessoas, você certamente vai se preparar muito mais do que se for ministrar a palavra do Senhor para uma plateia de 6 pessoas. Sendo que não pode haver diferença. O preparo tem que ser o mesmo se você for palestrar para 1000 pessoas ou para 5 pessoas. Só que, em muitos casos, muitas pessoas não querem palestrar para poucas pessoas porque que reconhecimento eu vou ter nisso? Agora, se eu for louvar, se eu for pregar para um auditório grande, aí eu quero. Aí eu faço uma semana de jejum, eu busco ao Senhor, eu oro, eu me consagro. Isso não tem nada de errado você fazer isso. Pelo contrário, é para fazer isso, mas é para fazer isso não para buscar reconhecimento humano. Ou seja, você deve buscar o Senhor, se consagrar ao Senhor para pregar para uma plateia de 1000 pessoas ou para 5 pessoas. Só que, percebe que os valores estão distorcidos? Tem pessoas que são aí, que se sentem tão superiores, que vir pregar numa congregação pequena, por quê? Não tem reconhecimento? Eu quero pregar em algo grande. Aí sim, vão me reconhecer. E é nesse sentido que Jesus está falando. Quando fizeres a obra do Senhor, quando jejuares, quando buscares o Pai, não faça para que todo mundo saiba que você fez. E te dê um tapinha nas costas. Olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, que Deus te abençoe, continue assim, jejuando. Não, faça para que o seu Pai, e o que Jesus orienta é, lave o rosto, unja a sua cabeça, esteja de uma maneira que ninguém perceba o seu jejuar. Como eu falo toda quinta-feira, viver na graça não é em nada mais simples do que viver na lei. Não em nada. É tudo mais complicado. Na lei, você falava que fazia jejum, você compromissava, se fazia, ia, aparecia. Na graça, não. Tudo aquilo que você fazia para ganhar reconhecimento na lei, na graça Jesus fala, não faça. Reconhecimento de homem não vale nada. O teu Pai que está em secreto te recompensará. Por isso, igreja, quando essa pandemia acabar, e ela vai acabar, bote a mão no arado novamente. Nunca podia ter largado, não é? Faça a obra do Senhor. Eu li uma frase que é bem verdade. Quando a igreja voltar, a igreja está parada. Na verdade, a igreja nunca parou. Quem é igreja nunca trabalhou tanto numa época de pandemia como tem trabalhado. Numa época fora a pandemia, como tem trabalhado hoje. Porque quem é igreja está clamando em favor dos necessitados. Quem é igreja está clamando em favor da crise que pode vir. Quem é igreja está se preparando, buscando, clamando ao Senhor por misericórdia. Quem é igreja faz isso, e quem faz isso não recebe reconhecimento de homem algum, porque estará no seu quarto, em secreto, buscando ao Senhor, que em secreto vos recompensará. Quem é igreja, queridos, não parou na pandemia, pelo contrário. Quem é igreja na pandemia tem trabalhado muito mais, ou deveria fazer isso. E não entenda trabalhar como ir para a rede social. Não, trabalhar no secreto para o teu Pai que te vê em secreto te recompense. Só que assim como era no passado,
Jejuar em secreto não dá status. E fazer a obra do Senhor em secreto não dá tapinha nas costas de ninguém. Quem congrega aqui comigo, quem serve ao Senhor junto comigo aqui, sabe que eu falo de púlpito isso. Não faça nada esperando reconhecimento meu, um tapinha nas costas meu. Não faça nada esperando que no domingo à noite eu vou te levar ao púlpito depois de um congresso, alguma coisa, e falar, olha, esse irmão, essa irmã aqui trabalhou. Isso só aconteceu porque ela trabalhou e simplesmente... Não, eu não vou fazer isso. De maneira nenhuma. Não é porque eu quero o seu mal, é porque eu não quero tirar o teu galardão que o Senhor tem para você. Porque Jesus diz, se você receber o galardão aqui na terra, você não receberá no céu. Então faça para juntar tesouro no céu. É o que entraremos agora. E não tesouros na terra. E já dando um prelúdio sobre essa passagem que vamos entrar agora, tesouro, irmãos e irmãs, não está limitado a apenas dinheiro ou ouro ou prata. Negativo. A própria palavra diz que aonde está o seu coração, ali é o seu tesouro. Tudo aquilo que te dá prazer é um tesouro para você. E vamos seguir então, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, onde os ladrões não arrombam para roubar. Aí você pode falar, não, pastor, a primeira parte aí no verso 20 é dinheiro. Verso 19, não ajuntar tesouro. Sim, você pode falar dinheiro, mas no céu você consegue juntar dinheiro? Que está no verso 20, mas ajuntar tesouro no céu? Não. Isso é uma figura de linguagem, é um sentido figurado. Não acumulei para vós outros tesouro na terra. Ou seja, não trabalhe buscando o reconhecimento da congregação, porque pode aparecer alguém que, aos olhos da congregação, que é quem recompensa na sua ótica, na ótica de muitos, pode aparecer alguém que vai receber a recompensa aos seus olhos muito maior do que a sua. Aos seus olhos pode aparecer alguém que trabalhou muito mais do que você e vão aplaudir o trabalho dele e vão esquecer o outro. E na prática, queridos, as igrejas trabalham assim. Um querendo fazer o trabalho melhor do que o outro departamento, do que o outro ministério. Eu faço não para agradar o Senhor, mas eu faço sim para mostrar que a festa dos adultos vai ser melhor do que a dos jovens. Se isso acontece na sua igreja, eu não sei. Mas na igreja metodista wesleyana, em seus vários desdobramentos e locais, acontece. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Posso aplicar isso de forma literal e de forma figurativa. Não trabalhe, apenas trabalhe para ganhar dinheiro. Claro que você deve trabalhar. Mas existem pessoas que trabalham e emendam trabalho, tem 2, 3 trabalhos e não tem tempo para a família, só quer ganhar dinheiro. Não faça isso. Porque se você morrer, quando você morrer, tudo vai ficar para trás. Não busque reconhecimento na terra. Busque ajuntar tesouro no céu. Mas como se ajunta tesouro no céu, pastor? Jesus disse. Verso 18. Ele diz em todo o Sermão do Monte isso. Mas só o verso 18. Pois sim, não aparecerá os outros que jejuam. E sim, verso 17, voltando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuou, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Como ajuntar tesouros para você no céu? Fazendo a obra do Senhor, não buscando o reconhecimento humano, fazendo a obra do Senhor de maneira sucinta, de maneira que você... Alguém pode até reconhecer, o reconhecimento não é pecado se alguém reconhecer que você faz. Se alguém vê um louvor seu, vê uma pregação, curtir, isso não é pecado. O que você não pode fazer é trabalhar buscando esse reconhecimento. Se o reconhecimento vier, bênção, amém.
mas o seu trabalho não deve ser para esse reconhecimento. Porque se você trabalha buscando esse reconhecimento, você está juntando tesouro na terra. E quando você trabalha buscando a glória do Senhor, você está contribuindo para a obra do Senhor. E quando você faz em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Assim você ajunta tesouro no céu. Verso 21 diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro, querido? É no buscar reconhecimento, que é a pegada que Jesus está falando? Ele está falando aí sobre jejuar e adorar de uma maneira a buscar reconhecimento. E ele está falando para esse povo que tinha essa prática de fazer e buscar reconhecimento. Ele está falando para esse povo: olha, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Ele pegou o povo. Se o tesouro do povo estivesse em buscar e reconhecimento e ganhar reconhecimento, porque todo mundo via que ele estava jejuando, já foi recompensado. Se o teu tesouro está em receber reconhecimento pelo trabalho que você faz, aí está o seu coração. E sabe aonde tem que estar seu coração, querido? Teu coração tem que estar no Senhor. Tem que estar em fazer a obra do Senhor, tem que estar em se dedicar à vontade dele. Se o seu coração estiver aí, esse é o teu tesouro. Qual é o seu tesouro? Para muitos, o tesouro é o final de semana, onde nós trabalhamos a semana toda de maneira exaustiva e no final de semana não temos sequer um tempo para adorar ao Senhor. E o domingo é o dia de adorar ao Senhor. Estamos tão cansados que nós não consideramos acordar cedo para ir à escola dominical, para aprender mais do Senhor, porque o nosso tesouro está em descansar. Enfim, é domingo. Vou descansar. Eu valorizo o domingo, eu valorizo o descanso. Você não está errado nisso. Só que colocar o seu descanso acima de adorar ao Senhor, o seu coração está no descanso e não no Senhor. Há tempo para todas as coisas. Se você acordar 8h30 da manhã, que não é cedo, você consegue ir para a igreja, aprender do Senhor, louvar o Senhor, voltar para casa, almoçar em família e passar a tarde inteira descansando. E pode ter certeza que seu dia rende, porque o Senhor que te vê em secreto te recompensa. A recompensa do Senhor é a nossa força. Aonde está o seu tesouro, igreja? Está no seu trabalho, na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos. Você coloca o seu filho acima de tudo e infelizmente acontece isso. Se o meu filho não tiver oportunidade, eu não vou. Lamentável. Se minha esposa não cantar, eu não vou para essa igreja. Lamentável. Se na assembleia no final do ano eu não for eleito para o líder de algum departamento, eu vou para outra igreja. Aonde está o seu tesouro? Em ser eleito para um cargo, está na posição de líder? Ou o seu tesouro é onde está o seu coração? É ao Senhor. E eu rogo ao Senhor que o nosso tesouro possa ser Ele, para que o nosso coração esteja completamente derramado na presença dele. É isso que Jesus está ensinando para aquele povo judeu que estava assentado ao redor dele, aprendendo e recebendo como era viver sob o domínio do reino de Deus. Esteja o seu coração no seu maior tesouro, porque se o seu coração estiver em Deus, você consegue cumprir todo o sermão do monte com uma facilidade. Agora, se o seu tesouro não é o Senhor, você tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade de amar, você tem dificuldade de ajudar, você tem dificuldade de tantas outras coisas quando o seu coração não está no seu tesouro que deve ser o Senhor. Quando o nosso coração está na ganância, está no cônjuge, está no filho, está no trabalho, está no prazer, nós não conseguimos viver o sermão do monte. E é isso que Jesus está ensinando. Olha, igreja,
que o seu tesouro seja o Papai do céu. Verso 22. Ele diz aqui, até agora, de jejuar e de como fazer a obra do Senhor para não buscar reconhecimento humano. E ele dá agora umas dicas, o que tem que ser o corpo humano. Verso 22. Os olhos são lâmpada do corpo. Como assim, pastor? Volta a falar, figura de linguagem. Os olhos são aquilo que você alimenta o seu espírito, o seu entendimento, você aprende vendo as coisas. Os olhos são o que iluminam. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Caramba, pastor, como assim meus olhos serem bons? Literalmente falando, o que é um olho bom? É um olho que funciona. Um olho ruim é um olho que não funciona, ou seja, um olho bom é aquilo que te faz enxergar. Literalmente falando, é isso. Mas não é isso que o mestre está ensinando. Se os seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, sabe o que quer dizer os seus olhos forem bons? O que você tem visto? O que você tem visto quando mais ninguém te vê? O que você tem visto no seu secreto? Jesus ensinou que o lugar secreto é o lugar onde nós devemos buscar a intimidade com o Pai. E quando os seus olhos, no lugar secreto, buscam a intimidade com o Pai, todo o seu corpo é iluminado. Eu reitero a pergunta. O que você tem visto no teu secreto quando você está sozinho? Ou quando você está pela rua? Ou quando você está num lugar onde ninguém te conhece? Você mora aqui em Lídice, Angra, Volta Redonda, em qualquer parte. Aí você tem que fazer uma viagem para o Japão. Lá ninguém te conhece. Então, na teoria, o que os seus olhos vão olhar no lugar onde ninguém te conhece? É isso que Jesus está falando. Se os teus olhos forem bons, se você souber o que olhar, se você vigiar e olhar para aquilo que edifica, todo o seu corpo será bom. Mas, pastor, é impossível não ver certas coisas. Vou usar a palavra de um reformador, se não me engano, esqueci. Ele diz o seguinte: é impossível impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. É impossível. O que não é impossível é você não deixar que ele faça um ninho na sua cabeça. Você não consegue impedir que os pássaros voem sobre você, mas você, com certeza, tem como impedir dele fazer um ninho na sua cabeça. Essa frase explica bem isso que Jesus quer dizer. Porém, verso 23. Lembrei o reformador Orígenes. A memória vai voltando aos poucos. Verso 23. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, qual tremendas são essas trevas? Sabe por que eu louvo ao Senhor? A palavra de Deus diz que Deus é aquele que transporta o pecador do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Eu não sei se você que está ouvindo essa mensagem agora, os seus olhos não têm sido luz para o seu corpo. Ou se você que vai ouvir no futuro pelo YouTube ou pelo Facebook, eu não sei se os seus olhos têm sido lâmpada para o seu corpo. Mas se os seus olhos não têm sido lâmpada para o seu corpo, e o seu corpo está em trevas, porque os seus olhos só contemplam aquilo que é mal, saiba que nós temos um Deus
que pega o homem e transporta ele do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. O nosso Deus é Deus de milagre, basta você querer. E sabe como é que eu consigo visualizar na minha mente esse transportar de Deus do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz? Porque eu tenho que confessar que eu sou meio nerd. E eu gosto de ver Jornada nas Estrelas. E não sei se você vê, tem um aparelho lá que é fictício, mas é chamado teletransporte, onde o cara fica em pé num determinado ponto e uma luz parece milagrosa, tecnológica, transporta o cara de um lugar perigoso para um lugar seguro. E quando eu leio essa passagem, é nisso que eu penso. O nosso Deus tem poder para, através da maravilhosa luz dele, transportar o pecador de um lugar perigoso para um lugar seguro, que é a sua própria presença. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que tem poder para resgatar o homem do rio do lamaçal do pecado e do juízo. Basta o homem querer ser filho dele e clamar por ele. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse foi o ápice do pensamento dessa perícope. Jesus vem construindo uma ideia que você não deve juntar tesouro no céu, na terra e sim no céu. Jesus vem construindo uma ideia que aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Ele vem construindo um pensamento que os seus olhos são a lâmpada que ilumina o seu corpo. E ele fez que essa perícope com a seguinte estrofe: ninguém pode servir a dois senhores. Muitos, queridos, têm servido aquilo que agrada os seus próprios olhos. É o que Jesus está dizendo. Então o cego está livre disso? De maneira nenhuma. Outro reformador, esqueci o nome também, minha mente está fraca hoje, ele era muito tentado pelo sexo. Ele se castrou, ficou eunuco. Logo depois ele continuou tentado pelo sexo, só que de maneira homossexual. Não ter o órgão não quer dizer que você não vai ser tentado por aquele pecado. Quem não tem olhos, tem outros sentidos que vai dar igual sentimento à pessoa. Isso é só uma figura de linguagem. E Jesus está dizendo, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Aquilo que os seus olhos desejam é o seu Senhor. Reformulando a frase, pequei quando disse isso. Aquilo que os seus olhos mais desejam é o seu Senhor. Eu desejo estar em paz com a minha família. Eu desejo ser bem-sucedido no meu emprego. Eu desejo ir e voltar em paz para o meu trabalho. Eu desejo ganhar de maneira que eu possa sustentar a mim, a minha família e ajudar a quem precisa. Eu desejo muitas coisas, mas o que eu mais desejo é o Senhor. Porque sem Ele... E é bem isso. Aquilo que você mais deseja é o seu Senhor. É o seu tesouro. É aquele que você deve obediência. Mas como, pastor? Me responde uma pergunta. Como homens que já são ricos, milionários, que não precisam mais de dinheiro, como esses homens vão para a política e continuam roubando, sendo que eles não precisam de dinheiro? A exemplo do Rio de Janeiro, irmão, eu não gosto de política para defender ninguém. Eu só vou pegar exemplos. A exemplo do Rio de Janeiro, um ex-governador que é de família rica, sempre foi rico, sempre teve dinheiro e hoje está preso porque roubou o Estado. Aquele homem, o senhor dele era a ganância pelo dinheiro. E o senhor dele era ganhar mais dinheiro, mesmo sem precisar. E todo o dinheiro do mundo que ele ganhou não serve para ele agora, porque ele está preso. Cuidado com o Senhor que você escolhe. Porque você pode se fartar desse Senhor e naquele grande dia, esse Senhor não vai te servir de nada. Por mais
trilionário que esse ex-governador possa ser, naquele dia, diante do trono branco, no juízo de Deus, se ele não se arrepender de tudo que ele fez, tudo que ele arrecadou vai apodrecer aqui na terra e ele vai queimar no inferno. Aonde está o seu tesouro? Quem é o seu Senhor? A vontade de ser famoso, o orgulho, a vaidade. Tem muitas pessoas que são vaidosas. Irmão, sem hipocrisia nem demagogia. Mas o que mais tem, hoje, eu fico horrorizado quando eu vejo isso. Toda esquina abre uma porta de igreja nova. Isso me deixa escandalizado, é uma vergonha ao evangelho. E em sua grande maioria, são pessoas que não concordaram e abriram sua própria igreja. Por favor, não pense isso como indireta ou indireta para alguém, porque não é. É uma realidade. Eu morava em Angra, na estrada que eu morava tinha umas 5 igrejas. Era um lugar mais reservado e tal. Vim morar em Lídice, minha casa ficou alugada, ficou 2 anos alugada, o inquilino entregou, eu fiquei 2 anos sem ir lá, e eu fui na casa fazer alguma reforma para poder alugar novamente. Eu fiquei horrorizado. Horrorizado. Nessa mesma estrada que tinham 5 igrejas, hoje tem 20. Uma do lado da outra. E tudo, sem citar nomes, não é? Tudo nomes que... misericórdia. Igreja do Fogo Santo Verdadeiro do Senhor Altíssimo Rei. Não quero entrar no mérito se foi Deus que mandou ou não. Isso é um sentimento meu, tá, irmão? Que Deus abençoe, que pregue o evangelho, que vá. Mas é um exemplo que é bem real. É bem real. Aonde está o seu tesouro? Vivendo todo esse sermão do monte. Quem é o seu Senhor? A vontade de estar certo, o seu orgulho, o seu dinheiro, o seu poder ou a vontade de Deus? E ele inicia uma nova parte do sermão. Portanto vos afirmo, não andei preocupados com a vida. Ele até aqui diz, nesse verso 16 até aqui, diz que você não deve fazer algo para buscar reconhecimento, não deve buscar dinheiro, diz quem é o seu Senhor. E agora ele diz, sabendo que você sabe quem é o seu Senhor, levando em consideração que o seu tesouro é o Senhor, levando em consideração que o teu tesouro é Deus. Ele diz assim, para esses que têm esse sentimento, portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a sua própria vida, quanto ao que hei de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto há de haver de vestir. Nem não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que roupas? Não entenda isso de maneira fechada, que você não deve se preocupar com a sua vida, nem trabalhar para conseguir o seu sustento. Não é isso. É exatamente o oposto disso. Isso não deve ser o seu alvo principal, ou seja, não se mate para isso, porque isso não tem que ser o seu tesouro, isso não é o seu Deus, isso não é o seu Senhor. Faça suficientemente aquilo que você necessita para viver e não se preocupe com mais nada, que o Senhor te dá o resto. Te dá aquilo que você precisa para viver. E Jesus segue dizendo, olha, contemplai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vocês muito mais valor do que as aves? Lembra do povo no deserto? Eles não podiam juntar o maná que caía do céu de um dia para o outro. Eles deveriam comer aquilo que vinha sobre eles, satisfazer a sua fome, saciar a fome e não ajuntar o que ficasse pelo chão. Porque o Senhor
queria que eles entendessem que o sustento deles vem do Senhor e no dia seguinte o Senhor os sustentará como sustenta hoje. E é o que o Senhor quer dizer para nós. Não andei ansiosos demais com o dia de amanhã. Viva o hoje. E viver o hoje é viver o hoje quando o seu Senhor é o teu tesouro. Vivo hoje para a glória de Deus. Porque amanhã o Senhor vai sustentar como sustentou hoje. Mas quem o Senhor faz isso? Para quem ele faz isso? Para quem se enquadra no Sermão do Monte, do capítulo 5 até aqui. Os bem-aventurados, os mansos, os humildes e toda aquela história. Esses não devem se preocupar. Porque se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Verso 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo na jornada da vida? Trocando em miúdos. Você pode se matar de trabalhar, comprar casa, carro, juntar dinheiro, pensando em desfrutar quando aposentar. E no dia que você aposenta, morre. E tudo fica para a briga dos herdeiros. Não. Se preocupeis com o hoje. Volto a reafirmar. Não é que você não deva comprar casa, carro, e se estruturar e preparar-se para o futuro. Faça isso. Só que isso não é a sua prioridade. A sua prioridade é buscar ao Senhor. Consegue discernir a diferença? É isso que Jesus está dizendo. Verso 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Nós que somos filhos e filhas de Deus, devemos ter o Senhor como prioridade em nossas vidas. Devemos buscar e servir ao Senhor focado no hoje. E o amanhã deixa para amanhã. Porque ele está falando para o povo judeu. Lembram de Salomão? O homem mais rico, mais sábio daquela terra? Dos judeus que viveu entre eles? Por que o mais sábio? Davi conquistou a riqueza. A maior riqueza de Davi ficou para Salomão. Então Salomão viveu, já cresceu sendo rico. O homem mais rico daquela terra. Nem esse homem aí super rico, em todo o seu esplendor, se vestiu como o lírio do campo, que o Senhor cuida. Portanto, se o Senhor cuida do lírio do campo, que hoje dá e amanhã morre, quanto mais você, homem e mulher de pequena fé. Portanto, verso 31. Não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, como nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe o que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe aquilo que nós precisamos, querido. Ele sabe. O problema é que nós pedimos a Ele aquilo que nós não precisamos. Quero fazer você pensar. Em meio a toda essa crise, está difícil, está angustiante, está preocupante, mas eu quero perguntar aqui e responda. Quem aqui ficou sem comer pelo menos uma refeição por dia nessa quarentena? Quem aqui está passando fome? Podemos não ter o que queremos, mas o Senhor não tem deixado faltar o pão sobre nossa mesa. Isso é o que Ele promete para nós. Não vai faltar o pão sobre a sua mesa. Não vai faltar aquilo que você precisa para ter uma vida digna e honrada. Verso
33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se eu pegar esse versículo de maneira isolada, dá a entender que qualquer um que buscar o reino de Deus vai receber aquilo que precisa. E entenda qualquer um como aquele que quer viver de qualquer maneira. A pessoa vive de qualquer maneira, não tem compromisso com Deus, não faz nada na obra do Senhor, não consagra a sua vida, não busca o Senhor, mas ela quer tomar posse desse versículo. Vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é isso. Sabe quem busca em primeiro lugar o reino de Deus? Aqueles que têm Deus como seu maior tesouro. E quem tem Deus como seu maior tesouro, ali está o coração dele. E esses que são chamados justos, bem-aventurados, filhos de Deus, filhos da justiça, esses são aqueles que, se preocuparem em primeiro lugar com o reino de Deus, Deus não vai deixar faltar nada. Verso 34, para terminarmos. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Jesus bate nessa tecla. E hoje, isso é bem presente em nossa vida. Tudo que cada um de nós quer, eu posso afirmar isso aí com segurança, é que publique no jornal hoje. A pandemia foi controlada, surgiu um vírus, estará amanhã sendo enviado a todos os lugares do Brasil e todas as pessoas serão imunizadas dentro de 3 dias e vencemos o vírus. Podemos voltar à vida normal. Tudo que nós queremos ouvir no noticiário hoje é isso. Não é? Pode voltar à vida normal, pode voltar a trabalhar, pode voltar a frequentar o templo religioso, pode fazer tudo. Só que o Senhor diz, não vos preocupeis com o amanhã. Pois o amanhã terá suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Irmãos, a gente vence uma guerra por dia. E lutar uma guerra já é difícil. Então, lute a guerra de hoje, deixe a guerra de amanhã para amanhã. Tem até um ditado, né? Estou matando um leão por dia. Então, mate o leão de hoje. O de amanhã Deus vai te dar força para matar também. É isso que o Senhor está dizendo. Olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que são as demais coisas? A possibilidade de você vencer toda e qualquer prova que é apresentada a você hoje. O Senhor é aquele que dá vitória ao seu povo. E eu quero finalizar te fazendo uma pergunta, só uma. Só uma. E responda a si mesmo, responda ao Espírito. Você é povo de Deus? Vou repetir. Você é povo de Deus? Se você considerar tudo que eu falei até agora, e se você viver, você é. Se você não faz a obra do Senhor buscando reconhecimento, se você ajuda tesouro no céu ao invés de ajudar tesouro na terra, se você não se preocupa com o dia de amanhã, mas vive o hoje, se você não quer receber recompensa nenhuma agora, e sim no céu, esse é um sinal que você é filho de Deus, que você é povo de Deus. E eu quero fazer uma oração
para terminarmos logo após com as considerações finais. Se você em algum momento se enquadrou em alguma parte dessa mensagem, e o que Deus está tocando no meu coração aqui agora é quanto aonde está o teu tesouro, aonde os seus olhos têm iluminado. É isso que Deus está tocando no meu coração. E certamente tem alguém aí que precisa usar a lâmpada do seu corpo em coisas boas. Tem gente aí que precisa declarar ao mundo e a todos que o seu maior tesouro, o seu maior desejo é o Senhor, mas não consegue. Porque não consegue. E é para você que o Senhor diz nessa noite que Ele te faz mais do que vencedor. Clame a Ele. Senhor, te louvamos porque Tu és bom. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra explicada em Jesus e através de Jesus a nós. E o Senhor está me tocando, Pai, nessa parte de aonde está o nosso tesouro. Contempla o coração dos seus servos, Pai. E se o tesouro deles, o maior tesouro de cada um deles, não for o Senhor, faça como falamos no domingo. Leva-nos à casa do oleiro. Desmonta-nos. Refaça-nos de tal maneira que o nosso maior tesouro seja a Ti, ó Pai. Nos fortaleça para essa obra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando, irmãos. E semana que vem vamos continuar. Tentaremos aí fechar o Sermão do Monte, é o capítulo 7 de Mateus, que é mais rápido. E depois, certamente, buscaremos o Senhor e continuaremos com outro estudo. Mas eu quero terminar, como sempre faço, dizendo que a Igreja Metodista Wesleyana, como tantas outras igrejas aqui em todo o Brasil, não está fechada porque estamos proibidos de pregar o Evangelho. Muito pelo contrário. Entendemos que o estar fechado é um ato de amor para que não nos contaminemos uns aos outros. E por isso nós respeitamos a lei. Preservar a vida é o bem maior. E como eu disse no começo, a igreja não está parada. Quem é igreja está trabalhando. No oculto, em silêncio, buscando o Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensa. Porém, é bem sabido que temos necessidade. De repente você está passando por um problema, por uma dificuldade, e nesse sentido a igreja está atuante, está aberta. Eu fico constantemente aqui na igreja, no gabinete, ligando para os irmãos, passando mensagem, orando, buscando ao Senhor, lendo a Bíblia. E se você precisar, entre em contato, que podemos nos falar, conversar, orar, por videoconferência, por telefone. Podemos marcar de você vir aqui de maneira 1 a 2 pessoas no máximo, com toda a precaução, e podemos conversar de uma maneira segura, se for necessário, e se você precisar, estamos aqui à disposição para isso. E que Deus te abençoe, queridos. Amanhã temos nosso culto no aplicativo Team Link, que é uma plataforma onde a igreja se reúne de maneira virtual. É uma videoconferência onde os irmãos participam, dão testemunho, falam o que está acontecendo, e é uma bênção, que é uma maneira de nós nos reunirmos, de vermos um ao outro de maneira segura, de matarmos um pouco a saudade, trocarmos experiência. Então você é nosso convidado. Amanhã, às 19h30, no aplicativo Team Link, a igreja se reúne em um culto de oração. Eu, às 19h20, 19 horas,
Vou estar compartilhando no Facebook o link. E se você desejar entrar nesse culto pelo nosso aplicativo, basta você clicar ali no link e você vai ser direcionado a esse aplicativo e você vai estar junto com a igreja participando de um culto de oração e tem sido uma bênção. Ali as pessoas têm oportunidade, elas compartilham experiência, pedem oração e toda a igreja um ora pelo outro e temos orado e a oração é a causa do Senhor ter nos abençoado porque Ele ouve o clamor do justo. Então, você é um convidado para estar junto conosco amanhã, clamando ao Senhor às 19h30 pelo aplicativo TeamLink. Estarei orando pelo término e logo após impetrando a bênção apostólica. Senhor, muito obrigado por essa noite, onde estivemos aqui reunidos para compartilhar mais um pouco da Tua Palavra. Pai, que a Tua Palavra encontre abrigo em terra fresca e é que ela produza ao seu tempo, Pai. Nos surpreenda, Pai, como eu sei que o Senhor vai surpreender. Após esse período, pessoas, Pai, te buscarão nas igrejas sedentas. Que nós possamos ver o Teu Espírito agir. E que nós possamos, Senhor, nós, a igreja viva, possamos ser canal de bênção para essas pessoas que estão sedentas a te buscar, Pai. Usa a cada um do Teu povo como aquele semeador que sai a semear pela terra, Pai. Dê-nos uma noite de sono tranquila. Abençoa cada um dos Teus servos, Pai. Que possamos amanhã acordar para um dia próspero. Um dia, Pai, produtivo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, agradecido por tudo que o Senhor fez, faz e fará, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre a vida de todos e todos digam amém. Logo após esse culto, vou finalizar e vou estar compartilhando lá no YouTube, lá no nosso canal. Se inscreva, tem várias mensagens lá, compartilhe, seja edificado e use essa ferramenta para edificar outras vidas e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Proclamemos o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. A sexta região é 10. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Um beijo grande no coração e boa noite.